Bem-vindos a Ecos de Hollywood, anos 60. Outrora, o mundo de Harry Potter brilhava com juventude, magia e promessa. Mas por trás das luzes encantadoras, o tempo esculpiu rugas profundas nos rostos que um dia conhecemos. Alguns encontraram paz, outros se foram cedo demais, cada um marcado pela tranquila tragédia da fama e dos anos que se vão. Hoje, nós os revisitamos não como lendas, mas como almas frágeis ligadas ao destino. Harry Potter, o corajoso e altruísta jovem bruxo que definiu uma geração, foi trazido à vida por Daniel Radcliffe. Nascido em 23 de julho de 1989, em Londres, ele tinha apenas 12 anos quando assumiu o papel que marcaria para sempre a história do cinema. Seu olhar maravilhado, humildade e lealdade aos amigos fizeram de Harry um dos heróis mais amados do cinema moderno. Décadas depois, Radcliffe é admirado não só pelo talento, mas pela graça com que superou Hogwarts. Agora, com 35, ele continua a sua jornada artística no palco e na tela, ainda lembrado como o menino que sobreviveu. Hermione Granger, a bruxa brilhante e extremamente leal, que ficou ao lado de Harry por todas as provações, foi interpretada por Emma Watson. Nascida em 15 de abril de 1990, em Paris, ela tinha apenas 11 anos quando assumiu o papel que inspirou milhões de mentes jovens. A inteligência, coragem e força moral de Hermione a transformaram num ícone de empoderamento. Além das telas, Watson evoluiu para uma defensora global da educação e igualdade de gênero. Em 2025, aos 35 anos de idade, ela continua a equilibrar sua arte e o ativismo, sendo para sempre lembrada como o coração e a mente por trás do trio mágico. Ron Weasley, o melhor amigo sempre leal, com seu humor e grande coração, foi interpretado por Rupert Grint. Nascido em 24 de agosto de 1988, em Harlow, Inglaterra, ele tinha 13 anos ao cativar o público com sua simpatia e humor. A mistura de insegurança, bravura e lealdade inabalável de Ron o tornou um dos personagens mais identificáveis da saga. Sua jornada de um garoto tímido a um herói simbolizou a verdadeira amizade e coragem. Hoje, aos 37, Grint continua a expandir sua arte no cinema e na televisão, provando que mesmo além de Hogwarts, seu espírito de bondade e humor perdura. Albus Dumbledore, o sábio e compassivo diretor que encarnava a alma de Hogwarts, foi interpretado por Richard Harris. Nascido em 1º de outubro de 1930, em Limerick, Irlanda, ele tinha 71 anos quando deu vida pela primeira vez ao amado mentor. Harris concedeu a Dumbledore gravidade e calor, transformando cada palavra em sabedoria serena. Sua presença calma tornou-se um farol para Harry e para os espectadores. A morte de Harris, em 25 de outubro de 2002, aos 72 anos, deixou os fãs de coração partido, mas sua interpretação permanece atemporal. O seu Dumbledore, gentil, mas imponente, vive na história do cinema. A professora Minerva McGonagall, a formidável e profundamente carinhosa vice-diretora, foi interpretada por Dame Maggie Smith. Nascida em 28 de dezembro de 1934, em Ilford, Inglaterra, ela tinha 67 anos ao assumir o papel. Sua voz imponente e olhar penetrante fizeram de McGonagall um símbolo inesquecível de força, disciplina e compaixão discreta. Fora das telas, a carreira de 6 décadas de Smith lhe rendeu respeito e admiração universais. Ela faleceu em 27 de setembro de 2024, aos 89 anos, deixando um legado grandioso e imponente. Sua McGonagall permanece gravada para sempre em nossos corações como feroz e profundamente gentil. Severus Snape, o complexo e trágico herói envolto em mistério, foi interpretado pelo incomparável Alan Rickman. Nascido em 21 de fevereiro de 1946, em Londres, ele tinha 55 anos quando trouxe à vida o brilhantismo estoico de Snape. Com sua voz grave e olhar assombroso, Rickman transformou o personagem em um dos maiores enigmas do cinema, um homem dividido entre amor e dever. Sua atuação redefiniu o que significava ser vilão e salvador. Rickman faleceu em 14 de janeiro de 2016, aos 69 anos, deixando um legado de arte, profundidade e eterna reverência. Draco Malfoy, o
Tom Felton retratou a orgulhosa herança e o medo oculto. Nascido em 22 de setembro de 1987, em Surrey, tinha 14 anos quando encarnou o sonserino zombeteiro, cuja arrogância mascarava a vulnerabilidade. Com o tempo, Felton revelou o conflito interno e a humanidade de Draco, tornando o valentão uma figura trágica. Seu crescimento refletiu a maturidade da saga. Aos 38 anos, Felton continua a prosperar na atuação e na música. Eternamente reconhecido como o rapaz que demonstrou que, mesmo na escuridão, a redenção é sempre possível. O professor Quirrell, o professor de defesa contra as artes das trevas, tímido mas sinistro, foi interpretado pelo ator Ian Hart. Nascido em 8 de outubro de 1964 em Liverpool, ele tinha 37 anos ao assumir o papel que chocou a audiência. O gaguejo nervoso e os olhos amedrontados de Quirrell escondiam um dos segredos mais arrepiantes da história, a presença do próprio Voldemort. A dupla atuação de Hart como Quirrell e a voz de Voldemort adicionou profundidade e tensão ao clímax do filme. Aos 60 anos, Hart continua sendo um ator respeitado de notável versatilidade, conhecido por trazer nuances mesmo a personagens passageiros. Rubio Hagrid, o gentil meio-gigante com um coração vasto como seu porte, foi interpretado por Robbie Coltrane. Nascido em 30 de março de 1950 na Escócia, ele tinha 51 anos quando deu vida ao amável guardião das chaves e terrenos. A mistura de Hagrid de calor desajeitado e lealdade profunda o tornou o cerne emocional de Hogwarts. A risada estrondosa e a ternura de Coltrane ressoaram por gerações. Sua partida em 14 de outubro de 2022, aos 72, deixou um vazio no coração dos fãs pelo mundo. Seu legado como o homem que fez a magia parecer real nunca se apagará. A magia, que um dia pareceu eterna, transformou-se em silêncio. Ecos de risadas agora perdidos no tempo. Alguns ainda caminham entre nós, sua luz enfraquecida, mas não apagada. Outros se tornaram apenas memórias, levadas gentilmente por aqueles que ainda se recordam. Se as histórias deles tocaram seu coração, que seu legado continue vivo. Subscrevam, partilhem e mantenham a sua memória viva, pois até mesmo as estrelas, no final, hão de se apagar na escuridão da noite.